Nessa manhã, eu quero te convidar a gente fazer uma pequena reflexão de um texto bíblico muito forte. Esse texto ele nos convida a seguirmos alguns pontos. E eu estava agora há pouco ali trancado, ali na secretaria, um pouquinho, orando um pouquinho, dizendo, se o Senhor quiser mudar tudo, muda, Pai. Se o Senhor quiser fazer tudo diferente, faça. Então, eu separei esse texto com um único intuito, de que de fato Deus possa mexer com a gente hoje, mexer na nossa interioridade, derrubando, quem sabe, por terra as nossas próprias conceituações, porque a mim me parece que às vezes a gente acredita num determinado ponto a vida inteira, e a gente acha que aquele ponto é até certo, mas quando a gente submete à apreciação de Deus, a gente percebe que há muito tempo Ele vem querendo desconstruir esse ponto que a gente um dia construiu na nossa vida, e a gente se enche de convicção, a gente se enche de uma certeza que é propriamente humana, não vem de Deus. E uma das coisas mais lindas que a palavra de Deus nos convida é exatamente submeter tudo aquilo que está em nós ao senhorio dEle. E na maioria das vezes, quando a gente submete isso a Ele, a gente não vai dizer aquilo que a gente acha que tem que dizer. A gente não vai fazer aquilo que a gente acha que tem que ser feito. A gente não vai escutar aquilo que a gente quer ouvir. Mas a gente vai dizer aquilo que Ele manda dizer. A gente vai fazer aquilo que Ele diz que nós temos que fazer. E a gente vai escutar aquilo que vem dEle. Tudo que vem de Deus é bom para a nossa vida. Deus ele preparou algo muito especial para a sua igreja, que foi o envio de seu Filho. A Bíblia nos fala que Jesus, o prometido das nações, ele veio se manifestar num tempo oportuno na história da humanidade. Mas ele já estava sendo anunciado como Messias há muito tempo pelos profetas. A Bíblia nos conta que muitos dos profetas anunciaram a chegada do Messias. E uma das coisas mais lindas que a gente pode perceber, mesmo nos dias de hoje, é que Ele veio e se manifestou a nós como homem. Deus se fez homem. Agora, Ele foi pregado numa cruz, foi sepultado num túmulo emprestado. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. E a Bíblia nos mostra em Atos dos Apóstolos que Ele ascendeu ao céu, ou seja, Ele foi elevado aos céus e está à direita do trono de Deus Pai. E antes de ir, Ele disse, eu vou porque enviarei o Espírito Consolador. E Ele diz assim, Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que de mim tiver ouvido. Então hoje nós vivemos um tempo maravilhoso, onde o Espírito Santo se manifesta no nosso meio, como aqui agora há pouco manifestou-se no período da adoração. Nós entramos no Santo dos Santos e sentimos esse calor vindo pela manifestação da glória de Deus e da presença do Espírito. Mas algumas coisas a gente como igreja precisa compreender. Assim como Ele foi, Ele voltará. Ele disse que voltaria. Ele disse que estaria por um tempo preparando um lugar para cada um de nós. E que num determinado tempo da história humana, Ele nos levaria para o céu. E nos convidaria a participarmos da mesa com Ele.
E nessa manhã eu desejo falar sobre a glória do Messias. Porque no tempo presente, a gente tem recebido tanta informação, que a mim me parece que a gente está batendo cabeça. Mesmo vivendo nas nossas fileiras, que a igreja de Jesus, a mim me parece que em algum momento a gente não sabe para onde ir. E quando eu penso na glória, eu penso na presença de Deus. E quando eu penso no Messias, eu penso naquele que é a orientação sobre ou em relação ao caminho certo, o caminho perfeito para o seu povo. Porque glória, no Antigo Testamento, em hebraico, kavod, significa presença de Deus, manifestação de Deus. E Messias, no Antigo Testamento, em hebraico, Meshiá, significa o cordeiro guia, que leva, que conduz todo o rebanho. Por isso nós traduzimos Messias por ungido, aquele que vai à frente do rebanho. E é interessante que o Messias, ele quer nos conduzir a um lugar seguro. Mas se a gente não prestar atenção em tudo que está acontecendo à nossa volta, e se a gente se deixar seduzir por tudo que vem acontecendo à nossa volta, a gente vai se perder desse caminho. Então a liderança da igreja cristã, que está em toda a face da terra, ela tem uma responsabilidade de ministrar a doutrina bíblica como a única forma de ensinamento à igreja do Senhor Jesus. Tudo o que nós desejarmos que não estiver contido nas páginas deste livro, deve de fato, em algum momento, ser desprezado por nós. Eu escolhi um texto, eu quero compartilhar com você agora. Isaías capítulo 9. Nós vamos ler alguns versos, do verso 1 ao verso 7. Isaías 9, verso 1 ao 7. Deixa eu contar um pouquinho dessa história para a gente poder contextualizar. Isaías nasce numa família nobre. O pai de Isaías era um príncipe de Israel. Isaías aprendeu as sagradas escrituras numa escola de líderes rabinos. Isaías se tornou um escritor, um escriba, como assim é dito. E Isaías, ele era um nobre, com uma parentela nobre, e num determinado momento Deus o chama. Isaías tinha tudo para viver nos palácios, mas Deus o chama para viver no meio do povo, porque a voz profética de Deus precisava ecoar no meio daquele povo que havia se distanciado de Deus por causa do pecado. O pecado é uma inflamação que gera uma ferida, que faz adoecer não somente o ponto onde ela nasce, mas faz adoecer todo o corpo. O pecado é, na verdade, contaminador. O pecado, quando se manifesta, ele vai contaminando, ele abre uma cadeia de contaminação muito forte. Esse povo de Israel havia entendido que Deus era o Salvador e que exclusivamente exigia deles a única verdadeira adoração. Deus, ele é exclusivista, ele quer que a nossa fé esteja somente canalizada nele. Ele não divide a sua glória com ninguém, diz as Escrituras Sagradas. E esse povo, Israel, um dia determinadamente se afastou de Deus. Começou a andar por outros caminhos, servir a outros deuses. Aconteceu o sincretismo religioso naquela época, a introdução de vários outros deuses na cultura religiosa do povo de Israel. E aí a glória de Deus começou a apagar no meio do povo, a sumir no meio do povo. Por isso existe uma expressão bíblica chamada ikavod, que significa foi-se a glória, foi-se a glória.
E aquele povo, então, nesse momento da história deles, estava sem entendimento daquilo que Deus era e daquilo que Ele desejava fazer, tanto que Isaías registra, capítulo 1, verso 3, o boi conhece o seu possuidor, o jumento dono da sua manjedoura, mas Israel, meu povo, não tem conhecimento, o meu povo não entende. Eles viveram destituídos da presença dessa glória por um período de tempo, até que Deus levanta Isaías e anuncia a chegada, o nascimento do Messias, que viria num tempo oportuno. Mas aquela mensagem não era uma mensagem para causar terror. Na verdade, aquela mensagem era para alimentar a esperança desse povo que estava perdido. A glória do Messias serve como um memorial para cada um de nós, de que assim como Ele veio, assim também Ele voltará para nos buscar. E isso deve gerar no nosso coração esperança de dias melhores. Eu quero compartilhar com você esse texto, que diz assim: mas para a que estava aflita não haverá escuridão. Nos primeiros tempos, Ele envileceu a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentastes, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian. Porque todo o calçado daqueles que andavam no tumulto, e toda a capa revolvida em sangue serão queimados, servindo de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Queridos, o profeta Isaías, ele é como que uma árvore para nós. Uma árvore plantada num determinado tempo, cujos ramos reverdeceram, e mesmo que Isaías tenha operado o seu ministério profético quase 800 anos antes de Jesus nascer, ele ainda hoje fala a cada um de nós. E aí é importante que a gente olhe para essa árvore profética e veja os seus ramos ainda tenros, verdes, e que nós não desprezemos todas essas palavras, porque elas se aplicam a nós nos dias de hoje. Isaías, então, ele nos chama a atenção sobre quem é a pessoa do Messias. Isaías diz que ele é maravilhoso conselheiro, então, ou seja, o conselho dele não falha nunca, ele é infalível, o conselho dele é perdurador, o conselho dele é contundente, o conselho dele pode ser aplicado em qualquer momento da nossa existência humana. Segundo, Isaías diz, ele é um Deus forte, ninguém pode derrotá-lo. Logo, se nós servimos a esse Deus, andamos com esse Deus, somos servos desse Deus,
ninguém jamais poderá nos deter, porque Ele é Deus forte, Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da aflição e da angústia. Ele é o braço forte que nos salvou, Ele é aquele que entra na guerra antes de nós e nos dá a vitória, amém? Além disso, o texto diz, Ele é um Pai eterno. Há um outro texto que diz Pai da eternidade. Moisés, quando escreveu o Salmo 90, no verso 2 ele disse, Tu Deus, és Deus de eternidade a eternidade. Ou seja, Ele na verdade foi quem deu início à tal da eternidade. E uma das coisas mais lindas que a gente pode perceber nas palavras sagradas da Bíblia é exatamente que esse Deus, que é um Deus grande, que é um Deus conselheiro, que é Pai da eternidade, Ele também nos garante vida eterna, ou seja, Ele nos garante a condição de, como seus filhos, irmos morar com Ele, junto dEle, por toda a eternidade. Jesus, Ele falou isso na sua oração sacerdotal, João 17,3, Ele disse, e a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Então, a vida eterna é quem? É esse Deus que é Pai eterno. Deixa eu te perguntar, será que nós como filhos temos recorrido a esse Deus eterno confiantemente de que Ele é capaz de resolver todos os nossos problemas? Até mesmo os problemas relacionais e interpessoais? Será que é exatamente Ele que nós temos como fonte solucionadora de todos os nossos conflitos? Uma das coisas que aconteceram aqui com esse povo é que mesmo esse Deus sendo o Pai eterno deles, eles num ato de rebeldia viraram as costas para esse Deus. A quarta coisa que Isaías diz a respeito do Messias é que Ele é o príncipe da paz. Se Ele é o príncipe da paz, então Ele tem um governo nas suas mãos. Se Ele é o príncipe da paz, Ele usa um instrumento de disciplina e de correção para manifestar a sua justiça e nos garantir a sua paz. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que esse Deus grande, que é maravilhoso conselheiro, que é Deus forte, que é Pai da eternidade e que é príncipe da paz, é um Deus que não está longe, pelo contrário, está mais perto de nós do que nunca. Por que Deus está perto de nós? Porque o Espírito Santo, na verdade, é o agente enviado da parte de Jesus para consolar as nossas dores e aflições e amalgamar a nossa vida num relacionamento íntimo e profundo com esse Deus. Por isso, o profeta, ele disse certa feita, ninguém jamais declarará entre vocês, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Ei, sabe de uma coisa? Esse é o tempo de conhecer ao Senhor, é o tempo de se relacionar com o Senhor, é o tempo de entender que Ele é maravilhoso conselheiro, que Ele é Deus forte, que Ele é Pai eterno, que Ele é príncipe da paz, é um Deus que está perto de todos aqueles que o invocam e que o buscam. É interessante a capacidade desse Deus, mesmo Ele sendo glorioso, Ele está perto de nós. Eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de chamar Deus para perto. A nossa querida irmã Lourdes, ela não está aqui, mas ela costuma dizer, eu chamo Jesus para sentar do meu lado no sofá da minha casa, eu converso com Ele. Eu quero te dizer uma coisa, esse Deus é um Deus acessível, é um Deus que está perto de todos aqueles que o invocam. Eu quero te convidar e encorajar você a chamar Deus para perto de você. Pastor, mas às vezes eu olho para mim e percebo tanta coisa feia em mim, eu olho para mim e percebo tanta coisa desprezível. Eu quero te dizer uma coisa, ainda que você mesmo se perceba dessa forma, Deus olha para você como um filho amado, e Ele deseja exercer a sua paternidade espiritual, tomando controle e se assenhorando de toda a sua vida. O que esse povo precisava
era permitir que Deus tomasse conta, tomasse o controle da vida deles. A gente não tem nem tempo, mas o livro do profeta Isaías é um livro que fala exclusivamente de relacionamento entre Deus e o seu povo. O livro do profeta Isaías fala sobre os benefícios que se adquirem através do relacionamento sincero, puro com Deus. Quando Deus ele toma conta da nossa vida, todo o bem que Ele tem preparado para nós é validado na nossa existência. Eu queria te contar algo. Eu conheci um judeu que foi de campo de concentração. O nome dele, Alexander Lax, polonês de origem. Migrou para o Brasil no período da diáspora judaica. Uma pessoa, uma mulher alemã, que não era judia, decidiu comprá-lo e levá-lo para dentro da sua casa e criá-lo como filho. Ele cresceu como membro natural dessa família. E ele estudou tendo o mesmo ensino regular que os filhos dessa mulher tiveram. E ele cresceu. Foi para a faculdade, se tornou um professor universitário. Ele e meu pai se tornaram amigos, porque os dois foram dar uma palestra num determinado local e fizeram amizade, e aí ele passou a frequentar a nossa casa. Aquele homem tinha histórias fantásticas. Aquele homem, ele contou, por exemplo, que durante muito tempo, durante muitos dias no campo de concentração, ele ficou sem roupa. E num período de frio. Fico imaginando como é que é isso. Mas o que mais me chamava a atenção neste homem era exatamente a capacidade que ele tinha de transformar toda aquele infortúnio que um dia ele viveu, toda aquela mazela, toda aquela crise. Ele tinha uma capacidade muito grande de pegar tudo aquilo e projetar e potencializar numa esperança maior ainda de que um dia ele sairia de onde ele estivera. Agora, eu tive a oportunidade de conversar com ele muitas vezes. Muitas vezes. Ele compreendia o Messias historicamente, mas não como Salvador. E a mensagem do livro de Isaías é para que a gente compreenda o Messias, não como um personagem histórico, mas como o próprio nome de Isaías sugere, Deus é a nossa salvação. Esse é o significado do nome Isaías. Agora, o que mais me chamou a atenção numa das minhas conversas com Alexander Lax foi que, falando sobre evangelho, eu cuidava de uma igreja e ele até se dispunha uma vez em ir falar sobre sua experiência no campo de concentração e também o seu testemunho de como a vida dele mudou por conta da adoção de uma mulher que pagou por isso. Ele disse para mim uma vez, conversando, ele disse: Márcio, uma das coisas que mais me chama a atenção em vocês, cristãos, é exatamente a capacidade que vocês têm de crer mesmo diante do nada.
Eu queria compartilhar algo contigo agora. Crer mesmo diante do nada é exatamente a marca indelével de que nós somos cheios do Espírito Santo. Crer mesmo diante do nada, ter esperança mesmo diante das mais variadas e adversas situações, é exatamente a marca de que nós não nos pertencemos mais a nós mesmos, mas pertencemos ao Senhor. Gálatas 6,17, o apóstolo Paulo disse: daqui para frente ninguém mais me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus havia marcado a vida de Paulo, e Paulo não se pertencia mais a si mesmo. Ele pertencia àquele que era mais forte, mais poderoso do que ele. Quando Alexander Lax me disse isso, de que nós cristãos conseguimos acreditar mesmo diante do nada, eu na hora disse para ele: tem uma coisa aí que me chama atenção. Na verdade, nós não estamos diante do nada, nós estamos diante de tudo. Sabe por quê? Se Deus é nosso Pai, nós temos tudo com Ele, não nos faltará nada, ainda que as coisas estejam em trevas, ainda que a escuridão cubra a terra, nós estaremos sempre cheios da glória desse Deus na nossa vida. Somos nós que resplandecemos, como disse Paulo, como luzeiros no mundo. A glória do Messias, ela vem sobre a nossa vida, para que a gente viva uma vida que venha glorificar o nome dEle. Então não há trevas, porque aonde a luz chega, a treva tem que sair. Isaías 60, verso 1: dispõe-te e resplandece, porque já vem a tua luz, a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Então, mesmo diante da crise, mesmo diante do nada, Deus espera que a gente se levante. E é a partir da nossa vida, em comunhão com Ele, que essa glória vai se manifestar para o resto do mundo. Agora, por que, pastor? Por que nós nunca estaremos diante do nada e sim diante de tudo? Porque Deus é o nosso Pai. Sabe, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós recebemos uma identidade de filho de Deus. Por que as pessoas hoje vivem tão confusas? Por que as pessoas se deixam tanto atrair por modismos? Porque algumas pessoas ainda não receberam a identidade de filhos de Deus. Diga para esse santo, essa santa que está do teu lado: nós temos uma identidade. Diga para ela, diga para ele: nós temos uma identidade de filhos de Deus. Isso nos garante ter tudo. Isso nos garante divulgar isso para as outras nações da terra. As outras nações da terra receberão dessa glória que está na nossa vida, porque nós somos filhos de Deus. Romanos 8, verso 14: pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E aí ainda em Isaías 60, no verso 2 e 3, eu quero que você venha comigo. Isaías 60, versos 2 e 3. Interessante isso. Veja o que diz. Eu citei o verso 1, né? Agora o 2 e 3. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis
para o resplendor que te nasceu. Isaías está falando de uma glória futura, a glória da Nova Jerusalém. Mas a glória da Nova Jerusalém começa com a nossa vida aqui. A glória da Nova Jerusalém se manifesta quando acontecem 3 aspectos da manifestação do reino de Deus na nossa vida. Primeiro, multiplicação. Sabe, uma das coisas mais lindas que Deus quer fazer na nossa vida é fazer de nós um agente multiplicador no seu reino. É fazer com que a gente receba essa boa nova chamada Evangelho e compartilhe com as pessoas que vivam ao nosso redor. Uma das coisas mais oportunas para os dias de hoje é compartilhar a palavra que temos recebido. Sabe por quê? Porque as pessoas estão ávidas. As pessoas estão aí, é impressionante. Outro dia eu li numa mídia que um turista canadense se perdeu aqui no DF. E ele se perdeu porque ele veio para cá e ele foi lá para Abadiânia, não é isso? Abadiânia, num sentimento de que ele pudesse encontrar lá com um médium e ser curado. E aí ele se perdeu. Quer dizer, isso me chamou a atenção, porque na tentativa de acertar a gente erra. Na tentativa de receber cura a gente é ludibriado. Na tentativa de ser bem sucedido a gente é roubado. Impressionante, né? Como é que as ofertas estão fáceis por aí, né? E aí, graças a Deus, esse turista, ele foi encontrado. Mas o que me chama a atenção é que aquele que está em Cristo, ele não se perde nunca. O que me chama a atenção é que aquele que está em Cristo, ele consegue de fato, por causa da glória de Deus que está na vida dele, tocar outras pessoas. E se eu não estou tocando outras pessoas, eu tenho que reavaliar a minha vida. Porque um aspecto da manifestação do reino de Deus no nosso meio, que vem pela glória do Messias, é exatamente o que? A multiplicação. Pode projetar, por favor, o texto de Isaías capítulo 9, versículo 3. Olha o que diz: vamos subir, gente? Tu multiplicaste este povo e aumentaste a alegria. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Tu multiplicaste a este povo. Então a glória do Messias na nossa vida traz esse aspecto da manifestação do reino de Deus, a multiplicação. É impossível a gente receber todo esse bem da parte de Deus e não compartilhar com alguém. Por isso que a gente convida as pessoas para compartilhar na célula, no discipulado. Por isso que a gente encoraja as pessoas, mesmo tendo uma agenda intensa, a não deixar de ir numa célula. Mesmo tendo uma agenda intensa, a não deixar de se envolver com o discipulado. Por quê? Porque Deus vai preparar você, Deus vai treinar você, vai fortalecer você e vai fazer você vai fazer de você um agente multiplicador. Eu queria dizer uma coisa que eu ouvi de um sambista lá do Rio de Janeiro, uns anos, tal do Martinho da Vila. Martinho da Vila foi lá para o Timor-Leste, foi lá no Timor-Leste e implantou lá uma escola de música fantástica. O Timor é lindo, né, gente? Timor, eles falam português, é coisa mais linda, povo alegre, povo de celebração, povo festivo, e a igreja cristã brasileira lá é muito forte. Mas esse sambista Martinho da Vila foi para lá com um grupo, que eram os músicos dele, e aí uma das coisas que me chamaram a atenção é que quando ele voltou, ele foi entrevistado no Plim Plim, e aí lá no Plim Plim é o seguinte, perguntaram para ele: vem cá, por que você foi para lá? Por que você ficou esse período todo? Ele ficou um tempo longo lá no Timor, implantando essa escola de música, para formar músicos lá. E aí ele falou assim: sabe por quê? Porque o mundo está tão ruim, e aí hoje em dia a gente tem que ser guiado por uma filosofia de que pega bem fazer o bem. Aquilo me chamou a atenção.
Porque eu acho assim, que se um camarada desse teve uma iluminação dessa, que dirá nós. Não é verdade? Então Deus está esperando que eu e você digamos assim: Senhor, eu estou aqui. Pode me usar como agente de multiplicação do teu reino. Pode me usar porque eu quero compartilhar a tua palavra. Pega bem, fazer o bem. Eu quero fazer o bem, eu não quero me deixar encharcar por esse lodo das más notícias da mídia que está por aí, de que tudo não presta, de que isso e aquilo, de que corrupção está sujando o país de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí, e isso e aquilo. Não! Nós somos porta-vozes de boas novas. Ainda que o mundo inteiro esteja em trevas, há uma glória de Jesus na nossa vida, e essa glória precisa ser manifestada a outras pessoas. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que essa palavra sirva de encorajamento para você. Não se deixe envolver, não se deixe corromper, não se abata, não se entregue, não desista, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia! Agora, a glória do Messias, ela se manifestará de uma forma surpreendente nos momentos finais, onde a gente escatologicamente chama de tempos do fim. Essa glória, ela vai trazer a nós, a cada um de nós, uma nova veste. Se a gente continuar seguindo esse Messias, esse Cordeiro Guia que está guiando esse rebanho, Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, quando Ele reunir diante do seu trono todo o seu povo, toda a multidão que foi multiplicada por nós, lá nós receberemos uma veste branca, alva como a neve. Pode projetar, por favor, Apocalipse 7:9? Olha o que diz. João falando, né? João o evangelista, que escreveu o Apocalipse, que recebeu essa revelação. Depois destas coisas olhei e eis uma grande multidão. Quem é essa multidão, gente? As pessoas que nós vamos compartilhar o evangelho e vamos alcançar. Que ninguém podia contar. Que coisa extraordinária, que coisa fantástica. Ninguém podia contar essa multidão. Pastor, como é que isso vai acontecer? A partir do momento que eu e você deixarmos de ficar de braços cruzados e arregaçarmos a manga e nos envolvermos na pregação do evangelho. Jesus falou: aquele que lança a mão do arado não pode mais olhar para trás. Então o que Deus espera é que eu e você sejamos agentes da multiplicação do reino. E aí ninguém vai poder contar essa multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. Coisa linda. E que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Que nessa noite você sonhe com esse acontecimento. Que na noite desse belo dia de domingo, você sonhe com isso acontecendo. Que quando você dormir lá na sua cama, os seus olhos fecharem, que esse sonho, como que uma revelação da parte de Deus, venha até a sua vida para dizer para você: filho, filha, você vai estar presente quando tudo isso acontecer. Aleluia! Será que você pode dar um aplauso a Ele? Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, multiplicação é um aspecto da manifestação do reino de Deus. Segundo aspecto, libertação. Porque o reino de Deus, ele nos coloca em liberdade. O reino de Deus traz a cada um de nós o direito de ser livres.
Pode projetar Isaías 9:4? Então é interessante quando Deus diz, através da vida do profeta Isaías, do ministério do profeta Isaías, de que ele vai colocar o seu povo em liberdade, ele também está falando com cada um de nós hoje. Ele está falando com a gente hoje, ele está dizendo que vai nos colocar em liberdade, ele é o nosso libertador. Olha só, porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, o jugo foi quebrado, foi partido, que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian. Ou seja, Deus está dizendo aqui que aquele jugo que é colocado sobre um animal ou sobre o escravo, ou era colocado sobre o animal ou sobre o escravo, ele foi o quê? Quebrado. E o que? O cetro do seu opressor, aquele instrumento de correção que o opressor usava para bater nos escravos que estavam presos, para dizer para onde ele ia para cá, para lá. Deus está dizendo assim, isso tudo vai ser quebrado, isso tudo será tirado da vida de vocês. Deixa eu dizer uma coisa, quantas pessoas eu tenho conhecido e conversado, e essas pessoas estão debaixo desse domínio maligno, há um jugo ainda sobre os ombros dessas pessoas, há um cetro que infelizmente está direcionando a vida deles, para um lado, para o outro, e eles são como que marionetes, eles são como que instrumentos de manipulação, sabe, o pecado, a mentira, a falsidade, a maledicência, sabe, as pessoas estão atoladas. Em nome de Jesus, esse jugo tem que ser quebrado, esse cetro tem que ser afastado da nossa vida. O que Jesus falou para aqueles religiosos que achavam estar sempre certos? Quando foi interpelado, João capítulo 8, versículo 36, Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que ele diz no 32 de João ainda 8? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deixa eu dizer uma coisa, a libertação é um passo para se viver uma vida em santificação. A libertação inaugura na nossa vida o processo de santificação. É exatamente quando isso acontece que a gente se torna mais parecido com Ele. Pastor, há coisas na minha vida que eu não consigo largar. O nome de Jesus é poderoso para te libertar disso. Então, Jesus ele é aquele que nos garante a libertação. Terceiro aspecto da manifestação do reino de Deus é a restauração. É impressionante como Deus ele deseja restaurar a vida do seu povo. Eu tive uma experiência incrível de restauração na minha vida. Houve um período na minha vida em que eu achei que tudo ia se acabar. Houve um momento na minha vida em que eu disse, tudo vai explodir, e não vai sobrar nada, inclusive não sobrará nada de mim mesmo. Mas é impressionante como que Deus, Ele tem um plano de restauração para cada um de nós. Eu conheci uma pessoa que durante muito tempo, mas muito tempo, sofreu com a violência doméstica. Eu conheci uma pessoa que durante um período de tempo da sua vida foi violentada pelo próprio pai. No Rio de Janeiro, já fiz um trabalho numa favela que era comum, não é nada bom dizer isso, né? Mas era comum a gente encontrar meninas de 13 anos de idade grávidas do próprio pai.
Mas eu conheci uma pessoa que passou por todos esses atos de violência. E eu, outro dia, lembrando dessa pessoa na minha oração, eu me emocionei, eu rendi graças a Deus. Eu disse, é impressionante a capacidade que esse Deus tem de restaurar a vida de uma pessoa. Porque eu dizia no meu coração, essa pessoa tinha tudo para se tornar a pessoa mais amarga dessa vida, e não é assim. Porque o Espírito Santo traz restauração completa. Porque quando o Espírito Santo restaura uma vida, ele está preparando essa pessoa para ir morar no céu. Por isso Jesus falou, ele me glorificará. Porque haverá um tempo em que a glória do Messias estará permanentemente sobre nós. Aqui no texto em que a gente leu, Isaías aponta para uma glória, que aliás há várias interpretações disso aqui, que eu não quero nem entrar no mérito, porque eu não consigo aceitar, eu só consigo aceitar exatamente essa interpretação de que Isaías profetizou a chegada de Jesus, o Messias, o Emanuel, Deus conosco. Mas é incrível como que o Espírito Santo consegue trabalhar de uma forma tão eficaz na nossa vida e nos preparar para aquele dia onde haverá uma seleção. Sabe por quê? Porque se a gente não permitir que a glória do Messias se manifeste aqui agora na nossa vida, lá, naquele dia, nós seremos separados. Lá sim, haverá uma separação. E a vontade de Deus, minha gente, é que todos nós estejamos com Ele na glória. Pode projetar Isaías 9, verso 7? Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O que a Bíblia está dizendo aqui? De que esse governo de Deus, de que essa paz que vem de Deus, que se manifestará no reino, e que o trono de Davi, ou seja, será perpetuado, não será interrompido, e não tem sido até aqui agora. Esse é um processo de restauração de vidas, que vem pela manifestação do reino, o governo de Deus. Agora eu quero te convidar a vir comigo, Apocalipse 22, o último capítulo do livro de Apocalipse de João. Hillian, vamos fazer o seguinte, projeta Apocalipse 22, de 10 a 17, por favor. Isso aqui ainda é João, o evangelista, tendo uma revelação das coisas que aconteceriam nos tempos do fim. Só que aqui, nesse ponto, está culminantemente a manifestação da glória de Deus e dos filhos de Deus que vão viver eternamente na presença dele. Aí aqui João diz assim, disse-me ainda, o anjo que estava falando com ele, não seles as palavras da profecia deste livro. Por que isso, gente? Porque a profecia ainda está se cumprindo, por isso a gente está aqui. Nós somos agentes dessa manifestação do reino de Deus, como já dissemos. Então essa profecia não está fechada, ela está acontecendo, porque próximo está o tempo, ele vai chegar. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. O que foi que eu disse? A restauração inaugura o processo de santificação. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida.